Bom dia mais uma vez. Vocês ainda estão felizes? Juscelio achou que ele não iria orar esse domingo. Ele achou. É o nosso orador dominical oficial. Juscelio está aqui pertinho da bateria. O pessoal olha aqui, no radar é ele. Juscelio. Meus irmãos, é sempre motivo de alegria quando nós assumimos essa plataforma para estar trazendo daquilo que Deus tem falado aos nossos corações. Hoje eu quero falar a respeito daquilo que Deus tem me direcionou para essa manhã. Falar a respeito sobre cuidado. Mas o cuidado de uns com os outros, né? Uma palavra, vamos dizer assim, pastoral. Mesmo ainda não sendo pastor, mas uma palavra pastoral. Uma palavra de cuidado uns com os outros, de cuidar uns dos outros. Porque através de Jesus Cristo, nós podemos ver aquilo que o próprio Jesus Cristo fez no seu ministério. Cuidou. Ele cuidou das pessoas. E algo muito importante e necessário, que se fala através do cuidado, que se vê através do cuidado, é o que João descreve lá em João 13:34. A minha versão é a Nova Almeida atualizada, todos sabem. Mas João 13:34 ainda não é o texto que nós vamos utilizar como a nossa base da palavra. Mas é um texto que faz todo sentido quando nós pensamos em cuidado. Diz assim a palavra do Senhor: eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei. Que também vocês amem uns aos outros. Alguns vão dizer, queridos, que esse resumo que Jesus faz de amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo, alguns estudiosos vão dizer que é o resumo dos 10 mandamentos. Porque se você pegar os 10 mandamentos, você vai poder perceber que esses 10 mandamentos, eles falam a respeito do relacionamento do homem com Deus e também do relacionamento com o homem com o seu próximo. Então, eles pegam esses versículos e dizem que é o resumo desses 10 mandamentos, porque os 10 mandamentos, eles falam a respeito de relacionamento, sobre cuidado. Queridos, amar o próximo, e nesse versículo, Jesus ele vai dizer: olha, você precisa amar o próximo como eu te amo. Você precisa amar o próximo como eu te amei, como eu te amo. O que isso quer dizer para nós? Amar como Cristo amou. Ou seja, muitas vezes amar como Cristo amou é abrir mão de coisas que nós poderíamos até fazer porque nós não estamos vendo nenhum problema nisso, mas é abrir mão porque o outro se escandaliza. Amar como Jesus nos amou é muitas vezes abrir mão daquilo que nós achamos que não vai fazer nenhum problema, mas você sabe que vai causar um problema no corpo de Cristo. E não se tornar uma pedra de tropeço para o outro. Isso mesmo, queridos, pensar no outro. Obrigado, Pai. Pensar no outro, pensar naquilo que o outro vai achar. Nós temos, não tenho que pensar, não, nós temos que pensar no outro sim, naquilo que o outro vai pensar da minha atitude. Se eu vou levar o outro a pecar, se eu vou levar o outro a desviar, nós temos que prestar atenção nisso. Isso nos mostra, queridos, a unidade da igreja. A unidade da igreja é se importar com o outro, é se importar com aquilo que o outro pensa, é se importar com aquilo que o outro acha, é se importar, é conversar, é saber, é se relacionar. Eu lembro perfeitamente do sermão que eu preguei aqui no aniversário da igreja sobre essa unidade. Nós precisamos estar juntos como igreja, numa mesma visão, no mesmo propósito, numa mesma direção, unidos por uma missão. E ser igreja é cuidar. Estar junto é cuidar, se importar é cuidar. E é sobre isso que nós vamos pensar nessa manhã, sobre esse cuidado de uns com os outros. Convido você a ficar de pé e abrir o texto sagrado, a Bíblia, as Escrituras, a Palavra de Deus,
lá em Colossenses 3, versículo 13 ao 17. Colossenses 3, do versículo 13 ao 17. Nova Almeida atualizada, é a minha versão. Os irmãos podem acompanhar aí nas suas versões ou aqui também na comunicação. Está passando. Amém ou misericórdia? Acharam quem está com a sua Bíblia? Amém? Não achou não, irmãos? Amém? Quem achou? Colossenses 3. Amém? Isso. Suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa com outra pessoa. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também uns aos outros. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Que a paz de Cristo seja o árbitro no coração de vocês, pois foi para essa paz que vocês foram chamados em um só corpo, e sejam agradecidos. Que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês, instruam e aconselhem-se mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no coração. E tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Você pode sentar. Deus abençoe a sua palavra. Queridos, esse texto de Colossenses, eles nos chamam a atenção. Apóstolo Paulo, quando ele escreve já essa parte final aí de Colossenses, ele está falando sobre a velha natureza e a nova natureza, sobre o homem espiritual e sobre o homem carnal, sobre quem você era antes de Cristo e sobre quem você é em Cristo. E nesses versos, queridos, o apóstolo Paulo ele separa, ele destina a falar sobre o cuidado, sobre o relacionamento dos irmãos. E o primeiro que o apóstolo Paulo coloca para a gente aqui é o amor, ou seja, o cuidado em amor. Versículo 13 e 14, o apóstolo Paulo ele descreve isso muito bem. Acima de tudo isso, esteja o amor. Existe uma frase que o exército brasileiro ele utiliza, não sei se na marinha também utiliza, mas o exército utiliza que é Brasil acima de tudo. Eles utilizam dessa frase, mas eu digo que nós os cristãos, a nossa frase tem que ser amor acima de tudo. Nós temos que amar acima de toda e qualquer diferença. Nós temos que amar sobre todas as diferenças que existem entre uns e os outros. Amar acima de classes sociais, amar acima de pensamento político, amar acima de opinião de futebol. Eu sou flamenguista, sou campeão. Mas existem irmãos que são vascaínos, a Fê. Eu amo Fernanda. Não é o Vasco dela que vai me fazer eu odiá-la, não. Temos opiniões diferentes. Talvez ela ache que o campeonato não foi da forma correta. Eu já acho que foi certíssimo. Opiniões diferentes, mas isso não muda o amor que eu tenho pela Fernanda e da Fernanda tem por mim. Já estou dizendo que ela me ama, acabou. Isso não muda. E não pode mudar, queridos irmãos brigando, parando de se falar por causa de pensamento político. Por causa de Bolsonaro, por causa de Lula, por causa de Haddad, meus irmãos, eles são eles, nós somos irmãos em Cristo. A política não pode acabar com o nosso relacionamento. Nós não podemos achar que um pensamento político vai influenciar e acabar com a nossa vida, porque hoje o governo está na mão do Bolsonaro, mas no ano que vem pode estar na mão do PT, na mão do PSOL, sei lá. Quem vai estar no comando de tudo? Deus Todo-Poderoso. E nós hoje que oramos por Bolsonaro, nós amanhã vamos orar por quem estiver no poder. Porque nós queremos um Brasil melhor, nós queremos uma nação melhor. E a nação só vai ser melhor a partir do momento em que nós dobrarmos o nosso joelho e orarmos pelos políticos. Mas o nosso pensamento político não pode atrapalhar a nossa comunhão. O nosso pensamento político não pode atrapalhar o nosso relacionamento. As divergências vão existir. Ninguém é obrigado a concordar com ninguém, mas nós somos obrigados a respeitar uns aos outros.
Isso é amor. Respeitar uns aos outros, o que e como a pessoa pensa. Respeito. Nós somos milhões de evangélicos espalhados pelo mundo. Ninguém vai pensar igualzinho. Ninguém vai ter a mesma ideia, ninguém vai ter o mesmo pensamento. Mas nós temos uma coisa em comum, que todos os evangélicos têm que ter: Jesus Cristo. O sangue de Jesus Cristo é que nos faz irmãos. O sangue de Jesus Cristo é o que nos faz brothers, que nos faz parceiros. E isso, queridos, é o sangue de Cristo que faz. Não é o político, não é o futebol, não é nenhuma outra forma de pensar, mas é Jesus Cristo que nos faz essa ligação de sermos irmãos. Nós temos um pensamento em comum. Pelo menos teríamos que ter a missão que Jesus Cristo nos deixou, que é levar essa boa notícia a todo mundo, a toda pessoa. Cuidado em amor, cuidar do outro em amor, pensar no outro em amor, ter cuidado com aquilo que eu vou fazer, ter cuidado com aquilo que eu vou falar, ter cuidado com aquilo, da forma em que eu vou fazer. Queridos, o cuidado é se colocar no lugar do outro. É pensar, será que eu vou falar com esse irmão? Será que eu gostaria que ele estivesse falando comigo assim como eu falo com ele? Será que a forma como eu estou falando, a forma como eu estou agindo, é a forma como eu queria que ele agisse comigo? É se colocar no lugar do outro. E a palavra vai dizer nesses versículos que nós lemos também que nós precisamos ser o suporte do outro. Ser o apoio, dar apoio. No início, queridos, eu falei um pouco rápido sobre a maturidade, sobre essa experiência com Cristo. O cuidado em amor fala sobre esse cuidado, sobre esse apoio. O cuidar em amor fala sobre dar o suporte, sobre caminhar junto. Aqueles que são maduros na fé, talvez tenham mais experiências. Eles ajudam aqueles que estão chegando agora, que estão caminhando, que estão iniciando nessa trajetória, nessa história com Cristo. E assim nós vamos sendo construídos uns com os outros. Nós vamos construindo-se uns aos outros. Olha que coisa linda, você pegar um irmão e caminhar com ele, explicar: olha, Jesus Cristo, ele faz assim, olha, você está passando por isso, mas Jesus, ele diz que aconteceu isso, isso e isso, e você vai conseguir também. É caminhar junto, é estar do lado, a pessoa vai tropeçar, você vai estar lá do lado, vai estender a mão, falar: não, levanta aqui, limpa esse machucado, vamos lá, vamos jogar em um metiolate. Hoje não arde o metiolate, então é bom passar o metiolate. Passa o metiolate lá, ajuda esse irmão. Mas, queridos, nós não, que essa igreja aqui a partir de hoje não vai ter mais isso, mas existem algumas pessoas que querem tacar pedra quando uma pessoa cai. Quando a pessoa tropeça em pecado, nós queremos ser os primeiros a tacar pedra, em vez de ser os primeiros a estender a mão. Nós queremos ser os primeiros a arrancar essas pessoas do meio da igreja, só porque ela cometeu um pecado diferente do seu. Mas nós seremos aqueles que vão estender a mão quando o outro cair. Nós não podemos ser esses responsáveis por matar a vida espiritual das pessoas. Um exemplo. Quantos aqui já levaram um tombo? Seja quando criança, quando adulto. Faz o sinal com a mão. Todo mundo, né? Quem não caiu? Quando você cai, você se machuca nesse tombo, seja uma luxação na mão. Quando você se levanta, ou você tenta se levantar, é bem mais complicado você sozinho tentar se reerguer, tentar se levantar. Mas a partir do momento em que uma outra pessoa estende a mão e te ajuda a levantar, fica mais fácil. Eu dou sempre o exemplo do futebol. Ontem mesmo foi um dia, eu joguei futebol. Jogando, recebi uma falta onde eu senti um pouco o tornozelo, machuquei o tornozelo. E o adversário, era o adversário, não foi nem a pessoa do meu time, o adversário que fez a falta, ele estendeu a mão e levantou a mão, e me levantou. Foi bem mais fácil do que se eu tentasse levantar sozinho. Nós precisamos ter essa ideia na cabeça. Nós precisamos nos ajudar uns aos outros. Ninguém que está aqui nessa congregação, nesse plenário,
está sujeito a não cair. Nós somos seres humanos falhos, nós podemos tropeçar, cair, mas a diferença está com aquilo o que eu vou fazer com essa pessoa que caiu. Nós hoje estamos vivendo num tempo de linchamento virtual, ou cancelamento, né? O que é isso, para você que não sabe? Uma pessoa, ela sai um vídeo ou uma matéria, e as pessoas pegam, interpretam aquilo que ela falou e agridem, falam daquela pessoa e tentam de alguma forma fazer com que aquela pessoa suma das redes sociais. Só que muitos que fazem isso, muitos que propagam ódio contra outras pessoas, não escutam aquilo que aquela pessoa que está sendo linchada, agredida virtualmente, estava tentando se comunicar. A gente não para ouvir o outro lado, a gente só quer bater, só quer bater, só quer bater, só quer agredir, só quer falar, só quer cancelar. E muitos fazem sem nem ler a matéria ou ver o vídeo. Temos que ter cuidado, nós temos que ser aquelas pessoas que acolhem, nós temos que ser aquelas pessoas que recepcionam, nós temos que ser aquelas pessoas que levantam. É isso que Jesus nos ensina. E sobre o perdão, querido, que situação complicada. Como nós somos difíceis, como nós somos complicados, como nós temos o orgulho, e como esse orgulho atrapalha o nosso relacionamento. Lá em Colossenses, que nós lemos, vai estar escrito assim: assim como o Senhor perdoou vocês. Meus irmãos, isso é muito forte. O perdão de Cristo tem que ser o nosso padrão para perdoar. O padrão de amor de Cristo é o mesmo padrão que Deus nos perdoou. Assim como nós fomos perdoados pelo Senhor, possamos perdoar. Parou para pensar sobre isso? Isso é muito sério. Acredito que todos aqui já fizeram a oração do Pai Nosso. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que nos devem. Os nossos devedores. Senhor, nos perdoe, assim como eu perdoo aquele que me deve. E como nós estamos perdoando? Será que nós estamos perdoando? Porque nós iremos, da forma como nós iremos perdoar, nós seremos perdoados. Será que nós estamos agindo da maneira correta? Olha a responsabilidade, queridos. Quando nós fazemos essa oração, perdoar como nós fomos perdoados. Aí que entra o detalhe, o amor mais uma vez. O versículo 14, ele vai completar o versículo 13. Vai dizer, olha, se alguém te fez mal, se você tem queixa de alguém, perdoe. Sabe por que você precisa perdoar? Porque acima de tudo isso está o amor. Acima de qualquer coisa que a pessoa fez contigo está o amor. Acima de qualquer coisa que a pessoa fez comigo, precisa estar acima o amor. O perdão está ligado ao amor. Nós somos perdoados por Deus porque Ele nos ama. Sendo assim, queridos, porque nós somos perdoados por Deus, por causa do amor, nós precisamos perdoar os outros por causa do amor. É o amor que precisa nos dirigir, é o amor que precisa nos guiar, esse cuidado em amor. Cuide em amor. Cuide também no caminhar. A caminhada sozinha não é fácil. E Hebreus 10, 24 diz o seguinte: cuidemos também de nos animar uns aos outros, no amor e na prática de boas obras. Cuidemos também de nos animar uns aos outros no amor e na prática de boas obras. O autor de Hebreus é profundo quando ele está falando de cuidado.
E esse próximo tópico nós vamos falar a respeito de caminhar, a respeito da caminhada, falar sobre essa caminhada, animar uns aos outros, em uma corrida ou em uma caminhada. Você já foi animado por alguém na academia, nesse meio fitness, de saúde, de bem-estar? Quando nós estamos ali fazendo a última série da academia, e o nosso músculo já está bem fraquinho, fadigado por causa das repetições, e quando você tem um amigo ali por perto, você está fazendo um movimento, e o amigo está vendo que esse movimento não vai ser perfeito, porque você está sem força de puxar, ele vai lá e só faz assim, ó. É um empurrãozinho que ele faz já é o suficiente para você trazer. Ou seja, esse ânimo que nós precisamos dar uns aos outros na caminhada. Se nós estamos vendo que tem alguém que está caminhando devagarzinho, nós não podemos estar correndo. Se existe alguém na caminhada que está devagarzinho, andando devagar, nós precisamos readequar os nossos passos e andar, animar, equipar essa pessoa para que ela continue e aumente a sua velocidade, aumente ali os seus passos e vai andando, até o momento que ela vai conseguir correr. Nós não nascemos para ficar sozinhos. Nós fomos criados em comunidade, com pessoas, criados para se relacionar, seja vertical ou horizontal. Vertical, nós e Deus, e horizontal, entre os irmãos. Pensa naquela pessoa que talvez um dia já caminhou com você, já veio aqui com você para a casa de Deus. E hoje ela se encontra abandonada, largada. Não quer mais nada com Deus, não quer caminhar com o Senhor. Por N motivos, por diversos motivos. Talvez seja o momento de você se disponibilizar e falar: olha, eu estou pronto para caminhar com você. Olha, vamos caminhar junto. Eu sei que não é fácil. Eu sei o que você passou te machucou. Eu sei que não é fácil, mas eu estou disposto a caminhar com você. Anime essa pessoa. Conte aquilo que Deus está fazendo na sua vida e no meio do seu povo. Nós precisamos animar os outros em amor. Até aquela bronca precisa ser em amor. Até aquele puxãozinho de orelha precisa ser em amor. Esse é o motivo, amor acima de tudo. A caminhada ela não é fácil. Mas eu não estou falando só da igreja. Não só da igreja eu vou falar na outra sessão, no outro tópico. Mas eu estou falando de uma caminhada espiritual, não só os irmãos batistas, mas também ajudar os assembleanos, os presbiterianos e tantas outras denominações que existem, mas que professam a mesma fé que nós. Algo principal, queridos, que nós precisamos ver é se existe alguém ficando para trás nessa caminhada. Isso não pode existir no Evangelho. Isso não pode existir no cristianismo, alguém ficar para trás. Todo mundo junto, se sai junto, chega junto. Quando nós não, né? Tem muita gente. Mas a minha época de adolescente aqui na igreja, adolescente jovem ali, nós fizemos uma caminhada na Pedra da Gávea. Caminhada não, né? Uma trilha na Pedra da Gávea. Para subir, tinha o guia. Nós fomos subindo, carrasqueira, difícil, tem que escalar. Chegou todo mundo junto, lá em cima. Era um grupo bom de jovens e adolescentes. Chegou lá em cima, o grupo. Tira foto, todo mundo junto, subiu todo mundo junto. Mas para descer, eu devia ter uns 13 anos, 14 anos, e tinha uns mais velhos. Para descer, os mais velhos acharam que já sabiam o caminho. E o que eles fizeram? Foram à frente. Chegamos junto. Mas para ir embora, eles quiseram ir à frente. E eles foram. Uns 6, 7, foram embora. E eu, menorzinho, o Ismael estava com a gente. O Ismael era o menorzinho de todos. Era o caçulinha, hoje está maior do que eu. Mas ele era o caçulinha, e a gente descendo devagar, tomando todos os cuidados. Olha, cuidado aí, buraco aí, olha, uma árvore.
Beleza, descemos. Um grupo primeiro, porque acharam que sabiam o caminho, foram à frente, e nós chegamos lá na casa do pastor Wagner, que é a próxima. Chegamos na casa do pastor Wagner, cadê fulano? Não chegou aqui não. Não estavam aqui. Eles saíram na frente. O que aconteceu? E vai. Começa a preocupação. O pastor Wagner, que estava com a garotada toda, começa a ficar preocupado com aqueles meninos, onde eles estavam. Daqui a pouco o telefone de alguém toca. Eram os meninos assustados, totalmente assustados. A gente não sabe onde a gente está, a gente se perdeu. Eles estavam no meio da Avenida das Américas. Tudo porque não quiseram esperar os outros. O que isso traz para nós, gente? Que nós precisamos caminhar junto. Se está todo mundo junto, está todo mundo junto. Se eu consigo correr e o meu irmão não está conseguindo correr, eu vou parar de correr e vou andar do lado do meu irmão. É assim que a igreja precisa agir. Se existe alguém muito experiente, espiritual, o cara super alto, estudou muito, glória a Deus pela vida dele, mas ele não pode estar à frente daquele que não sabe nada, daquele que começou agora, daquele que ainda está no leite espiritual. Temos que andar junto. Essa é a caminhada do Evangelho, andar junto, andar do lado, um ao lado do outro. Isso não é porque fulano de tal é pior ou fulano de tal é melhor. Isso não está relacionado ao nós, entre eu e você, mas sim sobre saber que nós somos amados por Deus, e esse amor que está acima de todas as coisas, acima de erros e de falhas. Nós precisamos ter isso como exemplo. Um outro exemplo que fala a respeito dessa unidade. Você já percebeu como os pássaros eles voam? Aquele V bonito assim, e aquele montão de pássaro no céu voando, naquele formato em V. Você sabe por que eles andam assim? Andam juntos? Primeiro, eles gastam menos energia. Quando eles estão nessa disposição em V, isso quer dizer que eles trazem menos energia para aqueles que estão mais fracos e estão atrás. Eles estão juntos, então o mais forte é o que está na frente. Ou seja, está na frente quebrando o vento, segurando toda e qualquer pancada que esteja vindo. E ele está segurando aqui o vento, a ventania, para quê? Para que os outros que estão atrás tenham energia também para chegar no mesmo destino combinado. Porque juntos eles vão mais longe e se protegem. Você já viu em um vendaval como acontece com uma ave? Quando ela está sozinha, ela não sabe, ela fica totalmente desgovernada. Mas quando elas estão em bando lá, totalmente juntas, nós podemos ver que elas conseguem andar numa direção só. Rápido, devagar, quem comanda é o que está lá na frente, é a energia, e vai distribuindo sobre elas. Estar juntos até o fim, para que a caminhada seja mais fácil e leve. Sozinho eu posso ir até mais rápido, mas junto nós vamos mais longe. Sozinho eu posso até chegar mais rápido no destino, mas junto nós vamos um pouco além daquilo que foi planejado. Isso fala a respeito de caminhar junto. E para a gente fechar, o cuidado na comunhão. Hebreus 10, 25, passa um versículo aí. Não deixando a nossa congregação, como é de costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Olha o que o autor de Hebreus deixa para a gente: não deixe de congregar. A palavra grega utilizada ali para congregação é epissunagoge, traduzindo literalmente para nós, uma reunião em um lugar. Então quando ele diz, não deixando a nossa congregação, ele está dizendo, não deixando a reunião em um lugar. Isso é forte demais, querido. É algo da parte de Deus para a gente. O cuidado na comunhão nos fala a respeito da unidade. O cristianismo fala a respeito
nos deu o dom de amar para compartilhar. Está pronto a ajudar, obedecendo a Deus, que nos ensinou o amor, que me une a você, que nos faz perceber que esse amor vem de Deus, que nos deu o dom de amar para compartilhar. Está pronto a ajudar, obedecendo a Deus, que nos ensinou o amor, que nos deu o dom de amar. Que nos ensinou o amor. Obedecendo a Deus que nos ensinou a amar. Que isso seja verdade na nossa vida. Acima de tudo está o amor. Acima de toda e qualquer situação. Feche seus olhos. Eu quero orar com você. Deus, mais uma vez, Pai, nós estamos aqui como família cristã. Esse termo família, Pai, é de verdade, porque a família, ela se importa, a família, ela se preocupa, a família, ela ajuda, e nós como família cristã, nós precisamos agir assim. E que eu esteja pronto, Senhor, a cuidar dos meus irmãos, pronto a amar todos os meus irmãos, porque o Senhor me amou, porque o Senhor até hoje me ama, e é isso o motivo que me faz ter que amar todo mundo. Isso é um motivo que me faz ter que amar cada um dos meus irmãos, que eu esteja disposto a cuidar, e a tua igreja seja assim, cuidando uns dos outros. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus que fazemos e pedimos, amém.